Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Biologia. No dia de hoje nós vamos trabalhar um assunto chamado proteínas, tudo bem? Bom, as funções das proteínas. As proteínas, pessoal, termo aqui proteus, que fica primeiro, formam várias estruturas da célula, além de controlar a entrada e também a saída de substâncias pela membrana plasmática, que vai ser um assunto que vocês irão ter acesso nas próximas videoaulas. Mas já adiantando, as proteínas, elas compõem parte da membrana plasmática e participam justamente do transporte de algumas moléculas através da membrana plasmática, por exemplo, facilitando o transporte dessas moléculas de um lado para o outro da membrana plasmática. Olha só que interessante, então, essa atuação aí das proteínas, por exemplo, no transporte celular, tudo bem? Além disso, as proteínas conferem também sustentação a muitos tecidos do corpo e são responsáveis pela contração dos músculos, Isso é muito interessante. Nós temos duas proteínas, que é a actina e a miosina, que são as principais, componentes dos miofilamentos, que constituem, o esqueleto das células musculares, e elas são muito importantes nesse papel aí de contração das fibras musculares, pessoal. Então, observe aí uma função interessante das proteínas. E também as proteínas, elas atuam no transporte de oxigênio no sangue de muitos animais. É o caso, por exemplo, da hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias e atua aí nesse transporte. Então, observe quantas funções as proteínas desempenham nos organismos, pessoal. Então, de forma resumida, as proteínas exercem função estrutural, tá? Elas também têm uma função enzimática, participam das reações químicas. Elas também têm uma função contrátil, que é o caso das proteínas actina e miosina. Também tem função hormonal. Existem alguns hormônios que têm uma natureza proteica, o caso, por exemplo, da insulina. Elas também participam da defesa do nosso organismo, do transporte e da proteção contra agentes externos, entre outras funções, pessoal. Então, por isso, elas são muito importantes para os seres vivos. Tudo bem? Em relação às características das proteínas, pessoal, nós temos o seguinte, As proteínas, elas são formadas pela união de moléculas menores, chamadas de aminoácidos, tudo bem? Dizemos que elas são polímeros de aminoácidos, ou seja, lembrando que são polímeros, tá? Que são estruturas formadas por várias unidades semelhantes, tá? Que formam cadeias. Então, as proteínas são formadas por vários aminoácidos, pessoal. Então, elas formam polímeros, tudo bem? O número pode variar de algumas dezenas de aminoácidos, ok? Nas proteínas menores, até mesmo centenas de milhares de aminoácidos nas proteínas maiores, pessoal. Então, o número de aminoácidos e os tipos de aminoácidos, eles tendem a variar entre os diferentes tipos de proteínas, pessoal. Mas, de maneira geral, os aminoácidos, são cadeias de carbono com hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, esses principais elementos químicos, e às vezes também enxofre, tudo bem? Em sua molécula há grupamento chamado de carboxila, que é composto aqui pelo carbono, oxigênio e também pelo hidrogênio, que caracteriza os ácidos orgânicos, e um grupamento amina, pessoal, formado aqui por esses elementos químicos, o nitrogênio e o hidrogênio, tudo bem? Então, daí vem o nome aminoácido, tudo bem? Olha,
amina, tá? Mais o agrupamento carboxila, tudo bem? Então, por isso que vem o termo aminoácido, tá? Justamente da união entre esses grupamentos, pessoal. Então, olhando aqui na imagem, nós podemos observar justamente esses agrupamentos, tá? Como eu comentei anteriormente, você tem aqui, olha, o agrupamento, né, originado aqui a partir da amina, tá? E o agrupamento ácido, tá? Como vocês podem estar observando aqui, que forma os aminoácidos, ok? Então, aqui nós temos as fórmulas estruturais dos aminoácidos, tá? No caso aqui é o aminoácido glicina, aqui em cima, olha, e o aminoácido alanina. Se vocês observarem atentamente, a diferença entre esses dois aminoácidos é justamente esse grupo lateral aqui, olha, que é um chamado grupo R, olha, em que você tem na glicina um hidrogênio, tá? E aqui na alanina você tem um grupo metil. Então seria essa a diferença entre um aminoácido e outro, né? Mudanças aqui no seu grupo lateral, né? Que chama de radical aqui. Então essa seria a diferença entre os aminoácidos. As demais partes do aminoácido geralmente tendem a ser as mesmas, formadas aí pelo agrupamento amina e pelo agrupamento ácido carboxílico. Só voltando aqui o slide para vocês verem de novo, olha, agrupamento amina, NH2, e o agrupamento carboxila, né, COOH, ou seja, carbono, 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Observem aqui na imagem, 2 moléculas de oxigênio, uma de hidrogênio e uma de carbono. E aqui o agrupamento amina, um elemento químico, aqui olha, um átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então, continuando, os chamados aminoácidos essenciais, que são esses aqui, olha, arginina, histidina, isoleucina, aleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina, tá? Não podem ser formados a partir de outros em quantidade suficiente para suprir suas necessidades. Por isso, devem estar presentes obrigatoriamente na alimentação. Então, esses aminoácidos essenciais, tá? A gente não consegue produzir esses aminoácidos através das atividades metabólicas. Então, nós precisamos obter eles em quantidade suficiente através de outras fontes, que no caso seriam os alimentos, pessoal. Então, esses aminoácidos são chamados de essenciais, tudo bem? Então, nós podemos observar aqui nessa imagem, né, alimentos de origem animal, como vocês podem ver, por exemplo, as carnes, né, como carne, leite, queijo, peixe e ovos, aqui, olha, tá? Possuem proteínas completas ou de alto valor biológico, isto é, possuem todos os aminoácidos essenciais em boa quantidade, né? Como vocês podem estar aí observando. Nós também temos aqui o nosso famoso, né, feijão com arroz, que também, né, possui vários aminoácidos que são importantes para um bom desenvolvimento e manutenção do organismo, como vocês podem estar aí observando, tá? Tranquilo, pessoal? Então, continuando. A união entre os aminoácidos, tudo bem? É chamada de ligação peptídica, né? Pepto significa digerir, tranquilo? Então, a chamada ligação peptídica é sempre feita entre a carboxila, né? Esse grupo aqui, de uma unidade, ok? E o grupo amina, né? Que é o NH2, de uma unidade vizinha. E o composto formado é um peptídeo. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos 2 aminoácidos, né? O aminoácido glicina e o aminoácido alanina. Então, você observa aí que a ligação que ocorre entre esses 2 aminoácidos é justamente através aí dos seus 2 grupos. O grupo amina, como vocês podem estar observando aqui, destacado na imagem, e o grupo carboxila. Então, a união aqui, olha, desse hidrogênio do grupo amina com essa hidroxila aqui, olha, OH desse grupo carboxila vai possibilitar justamente
a conexão, né, a ligação entre esses dois aminoácidos. Interessante que quando esses dois aminoácidos se unirem, vai ocorrer também a formação de uma molécula de água, né, H2O, que é a união do oxigênio com dois hidrogênios. Tudo bem, pessoal? E aí a união desses dois aminoácidos vai formar algo que nós conhecemos como peptídeo, tá ok? E essa ligação, né, ou união, é chamada de ligação peptídica. Tranquilo, pessoal? Então, continuando. Quando nós temos a união de dois aminoácidos, esses dois aminoácidos eles podem receber o nome de dipeptídeo, afinal são dois, tranquilo? Quando nós temos a união de três aminoácidos, aí você pode dar o nome de tripeptídeo, porque são três aminoácidos que estão unidos, tudo bem? Quando você tem vários aminoácidos unidos, aí você já tem um polipeptídeo, ou seja, muitos aminoácidos reunidos. Então aqui, como vocês podem estar observando na imagem, você tem vários aminoácidos reunidos, tudo bem? E aqui nós podemos evidenciar os grupos, né, carboxila e amina, que estavam, né, individualmente em cada aminoácido, agora estão unidos. Olha, aqui no destaque, como vocês podem estar observando aqui, olha, essa união aqui, olha, aqui nós tínhamos um grupo, né, que era o grupo carboxila, e aqui nós tínhamos o grupo amina. Então, ocorreu aqui uma ligação peptídica, né, ocorreu a formação de uma molécula de água, que já saiu aqui, tá ok? Desses aminoácidos, e o carbono se ligou ao nitrogênio, através de uma ligação química, tudo bem? Nesse caso aqui é uma ligação covalente. Ok, pessoal? Então aqui formou uma ligação peptídica, tudo bem? Então aqui nós passamos a ter a união desse aminoácido, tudo bem? Com esse outro aminoácido. E aqui desse aminoácido com esse outro aminoácido, e aqui também com outro aminoácido. Então basta nós contarmos os radicais. Então, 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui 4 aminoácidos, né, que se uniram, né, para formar, né, uma estrutura um pouco maior, tá, de aminoácidos unidos. E é justamente o que forma as proteínas, a união de vários aminoácidos encadeados e as interações entre eles, tudo bem? Na molécula proteica. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, observando, né, o que diferencia um aminoácido do outro, como vocês podem estar observando aqui destacado em amarelo, é justamente os grupos laterais, olha, que são diferentes entre os distintos aminoácidos, pessoal. Tudo bem? Observe aqui, olha, que na extremidade desse grupo de aminoácidos você tem aqui, olha, o agrupamento amina e o agrupamento aqui do ácido carboxílico, né? Como você pode estar observando aqui no detalhe, ok? Permitindo que a união de mais aminoácidos que possam estar se unindo aqui a esse grupo, tudo bem? Uma outra coisa interessante é em relação à estrutura das proteínas. Então nós falamos em estrutura primária, que nada mais é do que a sequência dos aminoácidos na cadeia proteica. Então nós podemos observar aqui, olha, uma cadeia proteica e nós temos vários aminoácidos nessa cadeia proteica. Tudo bem? Nessa representação didática, os aminoácidos estão abreviados, tá? Então por isso que aqui ao lado direito, né, do monitor de vocês, né, ou da tela de vocês, você tem aqui, olha, o nome do aminoácido, tudo bem? No caso aqui nós temos 20 aminoácidos, que são os aminoácidos comuns que participam da composição das proteínas. E aqui nós temos a abreviação do nome desses aminoácidos. E também nós temos um símbolo, né, que seria uma letra que também pode funcionar para substituir o nome do aminoácido correspondente, tudo bem? Então aqui nós temos, olha, vários aminoácidos, tudo bem? Todos eles em cadeia, ok? Então isso aí nós chamamos de estrutura primária, que é justamente a sequência dos aminoácidos na cadeia proteica. Se você trocar um desses aminoácidos, por exemplo, aqui, olha, esse aminoácido bem aqui, olha, se você for olhar aqui na nossa tabela, é o aminoácido leucina, aqui, olha, leucina, tudo bem? Então, se você trocar esse aminoácido leucina por um outro aminoácido, com certeza essa proteína já pode apresentar características diferentes, tudo bem? A troca de um único aminoácido, ok?
E é isso que acontece aqui nesse exemplo da anemia falciforme, ok? A anemia falciforme é uma doença hereditária, né? Ou seja, ela passa dos pais para os filhos e caracterizada pela alteração, no caso aqui, nas hemácias, né? Que elas se tornam, né, com uma aparência de foice. Então, você tem aqui uma hemácia normal e que você tem uma hemácia alterada, né? Parece uma meia-lua, né? Uma forma de foice. Por isso o nome anemia falciforme, tudo bem? Então, como é que acontece aí essa transformação de uma hemácia, que é esse formato aqui, nesse outro formato aqui, tá? É porque a hemácia, ela tem uma proteína chamada hemoglobina, tudo bem? Então, a hemoglobina, que é uma proteína, ela é formada por aminoácidos. Então, aqui nós temos um trecho da hemoglobina normal, como vocês podem estar observando, você tem vários aminoácidos aqui, olha, naquela estrutura que nós vimos no slide anterior, né, que é a estrutura primária. Então, quando você troca um único aminoácido, né, no caso esse aminoácido aqui é o aminoácido glutamato, pelo aminoácido valina, né, que é esse outro aminoácido, você já faz com que a proteína, né, no caso aqui a hemoglobina, ela já mude a sua forma, tá? Então a hemácia ela já fica com esse formato aqui de meia-lua, tudo bem? Então pela troca de um único aminoácido na estrutura primária da proteína já causa toda essa alteração, pessoal. Então os sintomas da anemia falciforme, né, para quem tem, geralmente inclui dor, né, pela obstrução de pequenos vasos sanguíneos, aqui, olha, porque essas hemácias em forma de foice elas dificultam o transporte de gases, tudo bem? Né? Entre outros sintomas, como por exemplo infecções que a pessoa pode ter. Tranquilo, pessoal aí? Então veja a importância aí da estrutura primária dos aminoácidos nas proteínas, pessoal. Ok? Então, continuando. Estrutura secundária, tá? Então é como a proteína ela acaba se dobrando no espaço, né? Então você observa que você tem aqui a estrutura primária e quando essa estrutura primária, né, ela começa a se alongar, você já vai ter aí uma estrutura secundária, né, que é justamente o enrolamento da cadeia polipeptídica, né, no espaço. Nesse caso aqui, esse dobramento é chamado de estrutura, né, na forma de alfa-hélice, né, que parece, lembra uma hélice, né, girando, tá? Existem outras estruturas, né, secundárias, além da estrutura alfa-hélice, mas nesse caso aqui vocês terem uma noção de como a estrutura secundária também é importante, né? Porque geralmente ela também está associada à atividade aí das proteínas. Então, nesse caso aqui, você observa que os elementos químicos, né, que formam os aminoácidos, eles acabam interagindo entre si, justamente devido à estrutura secundária que as proteínas apresentam, né? Então, isso permite aí a interação desses elementos químicos na estrutura secundária da proteína, pessoal, ok? E além da estrutura secundária, nós também temos a estrutura terciária, que nada mais é do que a estrutura tridimensional da proteína. Então, nós temos aqui, olha, nesse pequeno trechozinho aqui, a estrutura primária, aqui esse enrolamento aqui já vai caracterizar a estrutura secundária da proteína, e esse dobramento aqui no espaço, nessa forma tridimensional da proteína, já vai caracterizar a estrutura terciária da proteína, tudo bem? Nesse caso aqui, nós temos uma unidade da hemoglobina, tudo bem? Vocês podem observar que o grupo é chamado de núcleo M, tá? Que contém um átomo de ferro, ok? Então, essa aqui é uma unidade da hemoglobina, que é formada por 4 subunidades, tudo bem? Então, de modo geral, você tem aqui a estrutura terciária, né? Que é a forma tridimensional da proteína aqui no espaço, ok? E aqui nós temos a estrutura quaternária, que nada mais é do que a associação espacial de várias fibras proteicas. Como você pode estar observando aqui, nós estamos vendo a molécula de hemoglobina, tá? A hemoglobina é uma proteína conjugada, ou seja, a sua molécula é formada por 2 componentes. No caso, nós chamamos aqui de grupo M, que é uma proteína denominada globina. Então, isso que vocês estão vendo aqui didaticamente colorido, tá? Porque a hemoglobina ela não é colorida, ela não é pintada assim dessas formas. Vocês estão observando essas cores, por exemplo, azul e verde, porque é uma representação didática, tá? Mas as proteínas elas não são coloridas assim, tudo bem?
Então aqui você consegue ver mais facilmente, né, 4 grupos proteicos, tudo bem? Ou seja, você consegue ver 4 proteínas que são chamadas de globinas, ok? E nesses 4 grupos, né, chamados grupos M, em cada molécula de hemoglobina existe aqui um átomo de ferro, bem que, ó, tá vendo essa esferazinha aqui, mais escura? Representa didaticamente um átomo de ferro que forma o núcleo M, tá? De cada um desses grupos M aqui que vocês estão observando, ok? Então, o núcleo M, né, que tem esse átomozinho de ferro, é responsável pela cor vermelha característica da hemoglobina, pessoal. Então, aqui você vai observar que cada grupo M aqui, ele tem um nome, né? Tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, tudo bem? Então, isso aqui representa a estrutura quaternária da proteína. Ok, pessoal? Aqui, então, pessoal, eu trouxe para vocês, tá, uma representação, tá, da molécula de hemoglobina, como vocês podem estar observando aqui, olha, didaticamente, você está observando aqui cada grupo M, né, representado por uma cor, tudo bem? Olha, cor vermelha, cor azul, ok? E aqui você observa também que aqui, olha, no grupo M você tem um núcleo M, né? Onde aqui, olha, essa esferazinha aqui, ela representa o átomo de ferro, ok, pessoal? Então, isso aqui é uma representação, tá? Espacial, né? Mais especificamente, aqui, olha, tridimensional da molécula de hemoglobina, olha, sendo formada aí, olha, por esses grupamentos M. Então, você consegue observar direitinho aqui, olha, as várias estruturas da proteína, tudo bem? Então, se eu for dar um zoom aqui para vocês, olha, você pode observar aqui, olha, essa estrutura aqui, olha, que é a estrutura secundária, olha, chamada de alfa-hélice, como vocês podem estar observando, tá? Se nós formos observar aqui bem de perto, olha, nós teríamos o que? Justamente, né, a sequência linear de aminoácidos, formando uma estrutura primária. Então, essa estrutura primária, você tem aí a estrutura secundária, tá? Você também tem a estrutura terciária, né, sendo representada aí por cada uma dessas unidades coloridas, olha, azul, vermelho, tá? E a estrutura quaternária, né, que está sendo representada aqui pela união de todas essas estruturas proteicas aqui, olha, forma a estrutura quaternária da molécula de hemoglobina, como vocês podem estar aí observando, pessoal. Tranquilo? Em relação, pessoal, à desnaturação das proteínas, o que nós temos? Diversos fatores, como por exemplo, aqui, olha, o calor, variação da acidez, presença de algumas substâncias químicas, entre outras coisas, né, podem romper as ligações que mantêm a forma da proteína, isto é, podem deformá-la, alterando a sua estrutura secundária, por exemplo, e, consequentemente, a sua estrutura terciária, pessoal. Logo, o rompimento dessas ligações, que desmancha a estrutura espacial da molécula, destrói o que? Suas propriedades, porque a proteína ela precisa ter conservada a sua estrutura tridimensional, a sua estrutura secundária, a sua estrutura terciária, né? Então, quando você tem um rompimento dessa configuração da proteína, ela geralmente perde a sua função. Então, nesse caso, dizemos que ocorreu a desnaturação, né? Ou seja, a perda da natureza da proteína, ou seja, perda da sua estrutura e, consequentemente, perda da sua função, pessoal. Então, como nós podemos observar aqui nesse exemplo clássico, né, que vocês observam, né, um ovo quando ele está cru e quando ele está frito. Então, essa parte aqui translúcida do ovo, né, que vocês conhecem com o nome de clara, ela é formada por uma proteína chamada de albumina. Então, o aumento da temperatura, ela causa desnaturação da proteína albumina. E com isso, né, essa parte do ovo que antes era, digamos, transparente, ela acaba se tornando branca, né? Se torna o quê? Opaca. Porque a proteína albumina ela foi o que? Desnaturada, né? Perdeu a sua estrutura
normal. Então, aqui na imagem, né, vocês podem observar como ocorre a desnaturação de uma proteína. Então, você tem, olha, a proteína, né, com perfil normal, com a sua estrutura secundária, né, toda organizada, e aí com essas ligações entre os elementos químicos que compõem os aminoácidos da cadeia proteica. Então, alguns fatores como o calor, tá? Também a acidez, ou seja, a presença de algum ácido, pode romper essas ligações. E com isso, a proteína ela vai perder a sua configuração tridimensional típica. E, consequentemente, com isso, ela perde a sua função. Então, aqui nós temos uma proteína sofrendo o quê? Desnaturação, pessoal. Ok? Enzimas. Então, enzimas são grupos de substâncias orgânicas de natureza normalmente proteica, tá? Formadas por proteínas, com atividade intra ou extracelular, ou seja, com atividade dentro ou fora da célula, ok? Que tem funções catalisadoras, catalisando reações químicas que sem a sua presença dificilmente aconteceriam, pessoal. Ou seja, as enzimas elas participam das reações químicas. Olha só que coisa interessante, pessoal. E como é que isso acontece? Nós temos, por exemplo, um conceito muito interessante que é chamado de energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia mínima, né, que os reagentes precisam para que inicie a reação química. Então, a enzima ela diminui a quantidade de energia de ativação para que a reação possa ocorrer. Ou seja, a enzima ela facilita o processo de reação química. Então, se vocês puderem observar aqui na imagem, né, inicialmente, no canto esquerdo do vídeo de vocês, você tem aqui, olha, substância que sofre reação química, né, que nós chamamos de reagente, tudo bem? E depois que ocorre a transformação química, nós temos o que nós chamamos de produto, tudo bem? Então, para que esse reagente possa se transformar nesse produto, né, ele precisa participar de uma reação química. Então, as enzimas, elas atuam justamente aqui nesses processos em que elas facilitam essa reação química. Então, mas para que isso aconteça, elas atuam justamente, né, diminuindo a energia necessária que é utilizada nesse processo. Então, você tem que, olha, energia de ativação, né, que é justamente a energia necessária para que ocorra a reação química. Então, quando você tem a atividade enzimática, que olha no canto direito do vídeo de vocês, você tem o quê? Que a enzima ela diminui a energia necessária para transformar os reagentes em produtos, com isso facilitando a ocorrência da reação química, pessoal. Tudo bem? Então, você pode estar curioso, como a enzima funciona, como é que ela atua, tá? Então, vejam bem, as enzimas, elas possuem uma forma especial, ou seja, um perfil característico, tudo bem? Uma determinada região da enzima, chamada de centro ou sítio ativo, possui um formato que possibilita encaixar-se nos reagentes da reação. Esses reagentes, pessoal, da reação, eles recebem um nome que é chamado de substrato, ou seja, a enzima ela atua sobre um determinado substrato. As enzimas, dessa forma, elas são muito específicas, tudo bem? Uma determinada enzima atua sobre um determinado substrato específico, pessoal. Então, quando a enzima se encaixa nos reagentes, né, através aqui do sítio ativo, ela é capaz de alterar a estrutura dessas moléculas, permitindo que a reação ocorra com menor energia de ativação, ou seja, ela facilita o processo de reação química, tudo bem? Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, aqui nós temos na ilustração, né, um substrato. Isso aqui é apenas de forma didática, pessoal, ok? E aqui nós temos uma representação de uma enzima. E aqui nós temos o centro ativo, né, que seria aquela região de interação entre a enzima e o substrato. Então, ocorre aqui um encaixe entre a enzima e o substrato, tudo bem? Então, com isso, a enzima pode atuar sobre o substrato, promovendo a reação química. Então, aqui você tinha um único substrato
e aqui você tem um produto, né, dessa ação enzimática. No caso aqui, digamos que você teria duas moléculas. Você tem uma molécula e aqui você teria duas moléculas. Esse tipo de reação, que a enzima ela promove a degradação de moléculas em unidades menores, né, são reações de catabolismo, reações de degradação, né? Um exemplo muito clássico é o da enzima lactase, tá? A enzima lactase é uma enzima que catalisa a hidrólise, né, da lactose. Então, se nós formos imaginar que esse substrato seria a lactose, ou seja, o açúcar do leite, né, que é um tipo de carboidrato, então a enzima lactase ela transformou a lactose nos seus componentes básicos, né, ou seja, transformou esse disacarídeo em duas moléculas de monossacarídeo, que no caso seria a glicose e a galactose, pessoal, tudo bem? Só para fazer aí um exemplo, ok? E aqui, por outro lado, nós também temos uma enzima que está atuando sobre substratos. Observe aqui o encaixe da enzima com relação aos seus substratos, tudo bem? Olha, esse encaixe que ocorreu bem aqui, ó. Observe como é um encaixe bem adequado, né? Bem perfeito entre a enzima e o seu substrato, né? Então, esse encaixe é necessário para que a enzima possa atuar sobre um substrato específico, pessoal. Tudo bem? Então, quando a enzima termina, né, de atuar sobre o substrato, ela sai da reação química e você observa que ela não sofreu alteração na sua estrutura. A enzima, dessa forma, pode participar de outras reações químicas, tranquilo? E o substrato se transformou agora em produto, como vocês podem observar aí. Nesse caso aqui, que você tinha duas moléculas ou duas unidades que se transformaram em apenas uma molécula ou só em uma unidade, você tem o que nós chamamos de reações de síntese, né? Que fazem parte do anabolismo, ok, pessoal? Então, enzimas que geralmente atuam na síntese de macromoléculas são enzimas bem interessantes e complexas. Um exemplo que eu posso dar para vocês é uma enzima chamada DNA polimerase. Ela participa da síntese de moléculas de DNA. Ela junta unidades menores, né, que são os nucleotídeos, e forma aí uma longa cadeia de DNA, como vocês ainda irão estudar, né, nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Mas, de qualquer forma, o que é importante aqui é observar que as enzimas elas participam das reações químicas justamente, né, promovendo, né, que a reação química ocorra com um gasto menor de energia e, consequentemente, também acelerando o processo de reação química, ok? Aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês também, nós temos o amido. Olha, aqui eu tenho a estrutura, né, química do amido. Você observa aí que ele é um polímero, né, são várias unidades de carboidratos, né, no caso monossacarídeos, unidos formando aí um polissacarídeo. Aqui, olha, o amido, olha, se você observar aqui, olha, cada uma dessas esferas, didaticamente, né, representam a glicose, né, que é um carboidrato. Então, aqui nós temos, olha, várias moléculas, né, desse carboidrato, né, da glicose, tá? Unidas aqui, olha, isso aqui é uma representação química, né, e aqui é uma representação didática, né, seriam as mesmas moléculas, tudo bem? E atuando sobre esse amido, né, sobre esse substrato, nós temos uma enzima chamada pitialina. A pitialina é uma enzima que está dentro desse grupo aqui, né, chamado de amilase, né? Ou seja, é uma enzima que atua sobre o amido. O amido é substrato, a enzima é a amilase, tudo bem? Então, ela promove a transformação desse amido em moléculas menores. No caso aqui, olha, maltose. A maltose também é um carboidrato. No caso, ela é um disacarídeo. Por que disacarídeo? Porque ela é formada pela união de dois monossacarídeos, tá? No caso aqui, pela união de duas moléculas de glicose, tudo bem? E aqui no cantinho direito do vídeo de vocês, nós temos a estrutura, né, tridimensional da enzima pitialina, para vocês poderem estar aí observando como ela é, tudo bem? Bem interessante, você consegue visualizar direitinho, né, as estruturas, por exemplo, estrutura secundária, né, estrutura terciária aí da enzima pitialina, que é uma proteína, pessoal, tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos ver nessa animação como é que ocorre a interação entre a enzima, tudo bem,
e o seu substrato. Isso é uma coisa realmente bem interessante. Então, se vocês notarem aqui, você tem a enzima e ela tem aqui esse sítio, tá? Esse sítio, né, ativo, e esse sítio ativo ele vai entrar em contato com o seu substrato específico aqui dessa enzima. Tranquilo, pessoal? Então aqui você tem, olha, o sítio ativo, né, da enzima, e aí você tem a presença dos substratos, tranquilo? Então observe como os substratos eles encaixam, né, perfeitamente aqui no sítio ativo, tá? Então você tem um complexo enzima-substrato. Tecnicamente falando, a enzima ela vai se adequar aqui, olha, ao seu substrato, ela vai moldar aqui essa conexão. Isso é bem interessante. E a enzima vai transformar esse substrato, né, em um produto, né, esses reagentes em um produto. E aí, depois que você tiver a formação desse produto, o que acontece? Esse produto ele vai se separar da enzima, né? Então, a enzima vai voltar à sua estrutura anterior, né, podendo dessa forma participar ainda de outras reações químicas. E ainda ela vai ter formado aqui esse produto, né, através justamente da reação química que ocorreu previamente entre aqueles reagentes, né, que estavam compondo o substrato. Tranquilo, pessoal? Então, continuando. Fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas. Então, vejam bem, a concentração da enzima é um desses fatores que alteram aí a velocidade das reações enzimáticas, pessoal. Assim, aumentando a concentração de moléculas da enzima, tá? A velocidade da reação ela tende a aumentar, né? Porque você aumentou a concentração de enzima, desde que haja quantidade de substrato suficiente para receber o que? As enzimas, naturalmente, pessoal. Uma outra situação é a concentração do substrato. Aumentando a concentração do substrato, aumenta-se também a velocidade da reação. Lógico, né? Até o momento em que todas as moléculas de enzima fiquem ocupadas com os seus respectivos substratos. Então, nesse ponto, a velocidade da reação ela já é máxima, pessoal. E a partir daí não adianta, ou seja, é inútil, né, qualquer aumento do substrato, pois a velocidade vai permanecer o quê? Constante. Então, se você tem aqui, por exemplo, em relação à concentração do substrato, se você vai aumentando a concentração do substrato, imagine lá, por exemplo, você aumenta a concentração lá de amido, então você tem que a amilase ela vai atuar sobre esse substrato, até um ponto que todas as enzimas, né, as amilases já vão estar ocupadas. Então não adianta você acrescentar mais amido, que você não tem como aumentar essa velocidade da reação. É isso que ele fala aqui, olha, velocidade máxima já foi atingida. Tudo bem, pessoal? Então não adianta aumentar a quantidade de substrato, por exemplo, de amido e de lactose, que se você não tiver mais enzimas suficientes para atuar sobre esses substratos, ok? Então, continuando, um outro fator que altera a velocidade das reações enzimáticas é a temperatura, pessoal. Então, uma elevação da temperatura também aumenta a velocidade das reações químicas. Só que existe uma ressalva, pessoal, tá? Mas quando a reação é enzimática, né, observamos que a velocidade aumenta até certo nível, né? Então ela pode começar a diminuir. Então a temperatura ela é útil até certo ponto, né? Aumentando-se a temperatura, você pode eventualmente aumentar a velocidade da reação enzimática, só que a partir de determinada temperatura você não consegue mais aumentar a velocidade da reação enzimática. E existe um motivo para isso acontecer. Então observem aqui nessa imagem, né, desse gráfico, você tem aqui, olha, a temperatura aqui nesse eixo, né? Na matemática nós poderíamos dizer que seria o eixo X, e aqui seria o eixo Y. Então você observa que você aumentando a temperatura, olha, a temperatura aqui é zero, né? Então, olha, a velocidade aumenta inicialmente, tudo bem, olha, digamos aqui para 50, vou colocar aqui, tentar traçar uma retazinha, né, que não está bem reta, mas tudo bem. Então, aqui, olha, aqui a temperatura é 100 graus Celsius, então você observa que a velocidade da reação enzimática aumentou bastante, olha, a velocidade máxima, tudo bem?
Mas aí o que acontece? Você continua aumentando a temperatura, né? Passou de 50, né? Digamos aqui 60, 70, né? 80, olha, aumentou bastante, né? Então o que acontece? A velocidade começa a diminuir, né? Então por que será que essa velocidade começa a diminuir? Porque com o aumento da temperatura, o que acontece? A reação enzimática ela é interrompida com a desnaturação da enzima. Porque caso a temperatura aumente demais, a enzima ela sofre desnaturação, ela perde a sua estrutura tridimensional típica e com isso ela também vai perder o que? A sua função de enzima. Então a proteína não vai mais conseguir participar da reação química. Então por isso que a velocidade ela cai tanto, né? A partir de uma determinada temperatura, que vai depender de cada tipo de enzima, pessoal, tá bom? Então, continuando, um outro fator, né, que altera a velocidade das reações enzimáticas é o pH, né? Então, o grau de acidez da solução. Então, alterações de pH também podem mudar a forma da enzima, afetando o que? Seu funcionamento. Pessoal, a sigla pH, bem, pH ela significa potencial hidrogênio iônico, né? E consiste no índice que indica a acidez, a neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer, tranquilo? Então, cada enzima ela tem um pH ótimo para o seu funcionamento. Então, acima ou abaixo desse pH ótimo para uma determinada enzima, a atividade enzimática ela vai ser prejudicada, então ela diminui. Tranquilo, pessoal? Então, observando aqui, você tem uma escala de pH, tudo bem? Que vai até 14, como você pode estar observando aqui, olha, de 0 a 14. E o que acontece? Você tem, por exemplo, aqui só para ilustração didática, né, que certos alimentos eles têm um determinado pH, por exemplo, o limão tem um pH um pouquinho acima de 2, né? No estômago você tem um pH assim, próximo de 1, tá? Então, quanto mais o pH ele se aproxima aqui, olha, desse meu canto esquerdo, né, que vocês estão observando aqui, olha, o pH ele vai se tornando mais ácido, olha, para cá, para esse lado aqui, olha, o pH vai se tornando cada vez mais ácido, tudo bem? E para esse lado aqui, o pH ele vai se tornando cada vez mais alcalino ou básico. E aqui no centro você tem um pH neutro, pessoal. Então, toda essa faixa aqui, o pH ele é ácido, toda essa faixa para cá, o pH ele vai ser alcalino ou básico. Então, essa aqui é a escala de pH, né, que está associada aí à concentração de íons de hidrogênio, pessoal. Então, você observa que olha, o pH do abacate, né, 6,59, né, ele é quase neutro, né, neutro seria o pH 7, tranquilo, pessoal. Então, algumas enzimas elas atuam em determinado pH, uma determinada faixa de pH. Ou às vezes um pH ácido, ou às vezes um pH básico. Aqui do lado direito do vídeo de vocês, eu apenas coloquei mais algumas substâncias, né, que tem o seu pH característico, tudo bem? Por exemplo, aqui, olha, nós temos bebidas alcoólicas, né, com pH 3, suco de tomate com pH 4, tudo bem? A água filtrada, né, pura, geralmente já tem um pH aqui em torno de 7, tudo bem? Nós também temos, olha, o sabão, né, aquele sabão que você utiliza na sua casa, olha, o pH dele em torno de 12, né, ou seja, o sabão ele é uma substância que tem um pH básico, tudo bem? Olha, soda cáustica, né, pH muito alto, 14, né, a soda cáustica é um produto corrosivo, é um produto perigoso, né, você tem que tomar cuidado ao manusear, né, somente profissionais devem trabalhar com essas substâncias químicas, tudo bem? E aqui, olha, no estômago, você tem um ácido clorídrico com pH muito ácido, né, em torno aqui de 1. Né? Então, ele é importante justamente para propiciar a digestão dos alimentos e também eliminar alguns micro-organismos que possam estar vindo junto com esse alimento para o seu estômago, pessoal. Tranquilo? Então, isso aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre o pH. Então, o que nos interessa é o seguinte, que algumas enzimas, elas atuam em determinado pH, tudo bem? Então, aqui, olha, você tem a escala do pH, né, que vai aqui, olha, de 0 até 14, ok? E aqui nós temos algumas enzimas. Então, como vocês podem observar, olha, a pepsina, ela é uma enzima digestiva, que é produzida pelas paredes do estômago, né, sendo ativada pelo suco gástrico e tem uma função justamente participar do processo de digestão, pessoal. Então, olha só que interessante, né? Então, era uma proteína, essa é pepsina, né? É uma proteína que tem uma função de enzima
e ela atua sobre outras proteínas, transformando elas em peptídeos, ou seja, em unidades menores. E observe que o pH ótimo para ela é um pH ácido. Olha. Aqui, olha, se você for observar aqui, ó, se for tentar traçar de novo a minha famosa reta, olha, é um pH geralmente abaixo de 2, um pH muito ácido, que essa enzima pepsina ela atua, tudo bem? Por outro lado, uma outra enzima chamada de tripsina, né, como você pode estar observando, ela é uma enzima que age nas proteínas, também interessante, né, e que se encontram dentro do intestino delgado. Só que no intestino delgado, o pH já não é um pH ácido, né, já é um pH mais básico. Então, para essa tripsina, para essa enzima atuar de forma adequada, ela precisa de um pH básico, tudo bem? Já para a pepsina poder atuar, ela já precisa de um pH ácido, né? Então, para vocês observarem aí as diferenças que existem, né, para a atividade enzimática de uma enzima ou de outra enzima, né, dependendo aí do pH, pessoal. Olha só que interessante. Tudo bem? Então, continuando, em relação à nomenclatura das enzimas, né? O nome de muitas enzimas é formado com o acréscimo do sufixo ase, tranquilo? Que é adicionado, que é o substrato sobre o qual a enzima ela vai atuar. Por exemplo, olha, a enzima amilase, se vocês forem observar aqui, olha, pegar esse finalzinho aqui, ase, né, o sufixo, age sobre o substrato chamado amido. Então, se tem amido, você vai ter amilase, ok? Uma outra enzima chamada lactase, vou pegar aqui o finalzinho, esse sufixo ase, né? Ela atua adivinha sobre qual substrato? A lactose, ok? Então é uma forma assim, bem interessante de você tentar descobrir o nome de uma enzima, né? É você sabendo o nome do substrato, tá? Outras enzimas têm o seu nome consagrado pelo uso, não obedecendo essa regra. É o caso, por exemplo, da tripsina e da pepsina, enzimas que atacam, né, ou atuam sobre proteínas. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula de hoje e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês.